Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17. Assim está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre as surpresas do arrebatamento. Aqui está bem claro, quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Tessalônica, porque difundiu-se lá um pensamento de que só iria encontrar-se com Jesus quem estivesse vivo por ocasião da sua volta, porque eles levavam a sério a doutrina a respeito da volta gloriosa de Jesus. E acontecia que, quando algum daqueles irmãos morressem, os demais ficavam um tanto entristecidos, porque aquele irmão que demonstrava tanta fé, expectativa no arrebatamento, no encontro com Jesus, ele morreu e agora ele não vai mais fazer parte. Era este o pensamento que dominava, e isso procurava desacreditar a doutrina da palavra de Deus, especificamente com relação à volta do Senhor Jesus. Uma vez que a Escritura nos afirma que, seja pela vida, seja pela morte, nós somos do Senhor. Então foi necessário que Paulo, ao tomar conhecimento desta situação, escrevesse esta carta e, referindo-se nestes versículos 13 a 18, tratando sobre o assunto. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, era uma coisa que... Então, a morte era pavorosa, as pessoas tinham medo de morrer, porque se morresse, não ia encontrar com Jesus. Então, que Paulo disse: por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E enfatizou, dizendo que isto estava sendo dito pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vai um na frente e outro atrás. A ocasião do arrebatamento, todos irão juntos para a presença do Senhor. Então Paulo, escrevendo, disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo, que os vivos pensavam que eles não teriam parte, diz a Escritura, eles ressuscitarão primeiro, e depois que eles forem ressuscitados, tanto eles como nós seremos então transformados. É a ocasião que receberemos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, santo, semelhante ao de Jesus, para termos condições de estarmos na sua presença e adentrarmos com ele a eternidade que nos está prometida. Então, falando sobre ser arrebatado. O que é ser arrebatado? Ser arrebatado é ser trasladado, é o rapto, é ser tirado com rapidez, é ser levado à presença do Senhor. Tão certo é que nós seremos levados ao ar para o encontro com o Senhor nos ares. Não será no céu, não será na terra, será nos ares. Este primeiro encontro com Jesus por ocasião do
arrebatamento. Nós entendemos a vinda do Senhor se dará em duas fases. A primeira fase, chamada parousia ou arrebatamento, e a segunda fase, chamada revelação. Para o arrebatamento, não são todos os olhos que verão. Por quê? O arrebatamento não será para todo mundo, o arrebatamento não será para os judeus, não será após o milênio, o arrebatamento não será para um público visível. E não será também em meio à grande tribulação, porque todas as promessas que encontramos na Escritura relativas à Igreja do Senhor são mensagens de esperança, de consolação e, sobretudo, de livramento. Então, estas são as mensagens que referem-se ao arrebatamento. O arrebatamento é uma palavra que significa tirar com rapidez ou com violência. Esta será então as surpresas que vamos discorrer que haverá por ocasião do arrebatamento. A palavra de Deus nos afirma que no arrebatamento Jesus virá para os seus. Após o arrebatamento, por ocasião da revelação de Jesus, na segunda fase, ele virá com os seus. Então está aí uma diferença que se pode estar atento a ela. Nós vemos dos nossos dias que o mundo não crê e nem espera o arrebatamento. Tanto é que Jesus ensinou várias vezes que, como foi no dia de Noé, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim é o mundo que nós estamos vivendo. Ele não crê e nem espera o arrebatamento. Quando se fala sobre este assunto, parece que eles levam isso num tom de brincadeira. Mas o que a palavra de Deus diz é a pura realidade. São coisas que estão registradas e que hão de acontecer conforme foram profetizadas. No entanto, em meio a este mundo que não crê e nem espera o arrebatamento, está a igreja que foi edificada por Jesus e que é adornada pelo Espírito Santo, esta igreja que vem ao longo dos séculos, na sua marcha, na sua caminhada, no seu trabalho, ela não somente crê no arrebatamento, como ela o espera a qualquer momento que ele deva acontecer. Não espera para amanhã ou para depois, espera para hoje, para agora, para este momento. Pode ser agora o arrebatamento do Senhor Jesus. Será no momento em que Deus o Pai orientar a ele a vir buscar o seu povo. Então, este arrebatamento trará consigo algumas surpresas e que nós vamos atentar sobre elas para ficar fixado no nosso coração. E quais seriam, então, estas surpresas que serão promovidas por ocasião do arrebatamento dos salvos? Bem, a primeira surpresa será a surpresa da rapidez, conforme nós já falamos aqui. A surpresa da rapidez. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 52, está escrito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados. Por quê? Porque convém que isto que é incorruptível, que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Então, o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos, ou seja, a rapidez muito grande que vai acontecer. Esta é a primeira surpresa do arrebatamento. A segunda surpresa que encontramos relacionada ao arrebatamento é que ele será de caráter seletivo, conforme está aqui em 1 Tessalonicenses 4:16. Os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que alcançados pelo Senhor Jesus, estes então serão arrebatados para o encontro com o Senhor. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo, eles são aqueles que farão parte do arrebatamento. Então será um caráter seletivo. Mas a terceira surpresa que o arrebatamento promoverá também é a surpresa da separação. A Escritura nos afirma que onde estiver dois, um será levado, outro será deixado. Isso dando-nos a entender que o arrebatamento acontecerá quando as pessoas pensam que as coisas são todas normais e seguirão pelo seu caminho, e é exatamente que acontecerá o arrebatamento de maneira rápida, seletiva, e haverá então a separação. E as pessoas vão notar depois do caso passado, depois que terminar o arrebatamento, que vai ser no abrir e fechar de olhos, alguém vai começar a notar a diferença deste, a falta deste, a falta daquele outro, e alguém no meio daqueles vai entender que foi o arrebatamento conforme prometido nas Escrituras. O Senhor Jesus veio, levou os seus, e quem não estava pronto ficou. Será nesta forma. Então haverá a separação. Mas a quarta surpresa do arrebatamento é que ele será também secreto. O arrebatamento, conforme nós encontramos aqui, ele não será avisado antecipadamente, não será notificado, não será mostrado através dos meios tecnológicos da informação, não. Pelas televisões, pelos celulares, não. O caráter dele será secreto. Tanto é que as pessoas só vão notar a falta de alguém depois que aconteceu. Então, é esta uma das surpresas do arrebatamento. Então, nós precisamos estar pronto, porque não haverá tempo para nada. Quando dar-se a trombeta e chegar o momento de Jesus vier para arrebatar os salvos que ele ganhou aqui na terra, não haverá tempo para se reconciliar, não haverá tempo para se preparar. Quem estiver preparado, vai. Quem não estiver, não vai. A semelhança da parábola das 10 virgens, que Jesus disse que o noivo tardou e elas estavam esperando, e quando chegava o momento, umas perceberam que não tinham azeite, foram comprá-la. E as que estavam preparadas, o noivo veio e a porta se fechou. Levou-as consigo. Quando as imprudentes vieram, não encontraram mais oportunidade. Não houve tempo para elas. Assim também não haverá tempo para nós se tivermos com algum problema, alguma dificuldade por resolver. Nós precisamos estar prontos, certos e seguros, porque o arrebatamento, ele será secreto, ele será rápido. E também haverá a surpresa da ocasião. Como o horário das nações são diferentes, enquanto aqui é noite, no outro lugar é dia, no outro é tarde, no outro é madrugada. Então o Senhor Jesus disse que ele pode vir à meia-noite, ele pode vir ao cantar do galo, ele pode vir pela madrugada, ele pode vir ao entardecer.
O certo é que o momento que Jesus vier, num lugar poderá ser noite, no outro poderá ser dia, no outro poderá ser madrugada, no outro poderá ser tarde, mas não importa. Quando ele vier, o arrebatamento será de natureza universal. Em todas as nações ocorrerá ao mesmo tempo. Então, ele será a surpresa da ocasião. E também observamos aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses que nós encontramos que o arrebatamento, ele tem consigo a surpresa da iminência. E as pessoas, às vezes, são surpreendidas quando alguma coisa acontece. O dia do Senhor será como o ladrão que vem de noite. É uma comparação. Ele não avisa quando vem, não dá sinal de que vai vir, mas ele aparece e age com muita rapidez, leva consigo aquilo que para ele é de mais valor e procura não deixar rastros. O Senhor Jesus, quando vier por ocasião do arrebatamento, ele vem para buscar o seu melhor, que são aqueles que ele salvou aqui na terra, a sua preciosidade. Ele os levará para si. E quando as pessoas notarem, já foi, já aconteceu. Então, observamos aí estas surpresas que são inerentes ao arrebatamento. Primeiro, a surpresa da rapidez. Segundo, a surpresa do caráter seletivo. Terceiro, a surpresa da separação. Quarta, a surpresa de que o arrebatamento será secreto. Quinto, a surpresa da ocasião. E sexto, a surpresa da iminência. Sabendo tudo isto e que estamos advertidos pela palavra de Deus, alimentados com a promessa da volta de Jesus para nos levar à sua presença por meio do arrebatamento, nós devemos nos colocar diante do Senhor e estarmos preparados para este maravilhoso acontecimento que não tarda a acontecer, está muito perto de acontecer. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a nós também não importa saber o dia ou a hora. A nós importa que é uma promessa feita pelo Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus virá outra vez para buscar os que o aguardam para a salvação, para levar aqueles salvos. Isto se dará por ocasião do arrebatamento. Então estejamos prontos, certos e seguros, firmados em Deus, e que não sejamos confundidos na vinda do Senhor, mas que estejamos preparados para este maravilhoso encontro. Então, se alguma coisa ainda está atrapalhando a tua comunhão com o Senhor, a tua convivência entre os irmãos, é preciso então que tenha resolvido esta situação. Não se pode ter nada no coração que sirva de um impedimento para o encontro com o Senhor. Ele virá a qualquer momento, assim prometeu. Nós devemos esperá-lo agora. Portanto, não deve haver nada em nossa vida que nos impeça de irmos com o Senhor. Então, o arrebatamento trará consigo estas surpresas e que nós, então, possamos estar pronto quando chegar este momento para, com alegria, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Se tivermos mortos, sermos ressuscitados e transformados e receber dele aquele corpo que será próprio para estar na presença do Senhor para todos sempre. Portanto, esperemos com alegria, com fé, com dedicação, amor e lealdade o arrebatamento e as surpresas
que ele vai promover neste mundo na ocasião do seu acontecimento. Mas importa a mim e a você que sejamos arrebatados e que iremos ao encontro do Senhor nos ares para estarmos sempre com o Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.